Bom dia, bem-vindos à Universidade Federal de Rondônia e, sobretudo, para o curso de Letras Português. É com muito prazer que eu estou aqui. Eu sou a professora Marília Pimentel, e estou aqui, sou professora do Departamento de Letras Vernáculas e estou aqui para ministrar a disciplina de Sociolinguística. Bem-vindos também ao mundo da linguagem. A linguagem é um mundo mágico, é um mundo que quando você entra, você não quer mais sair. Mas a linguagem, não só a linguagem comum, que nós conversamos no dia a dia, a fotografia, a música, a literatura, mas agora nós vamos passar a estudar a linguagem de um modo chamado científico. É uma forma diferente de ver a linguagem, enquanto cientistas da língua. Então, para começar a nossa disciplina, é interessante que a gente entenda um pouco o contexto que a sociolinguística está inserida, né, dentro desse mundo da linguagem, como eu estou falando. A sociolinguística, então, ela é uma área da linguística. E o que é a linguística? Pode comer com farinha a linguística? Não, a linguística é uma ciência. Mas para que a gente possa estudar essa ciência, eu trouxe para vocês aqui uma citação interessante de um grande linguista, né, o nosso querido Bandeliste, que vem falar que a linguagem, a língua de modo geral, ela sempre foi um objeto de especulação do homem, como eu estava dizendo. O Bandeliste, ele tem uma frase que ele diz que o homem sempre sentiu, né, e os poetas frequentemente fizeram isso muito bem, cantaram, fizeram poesias, sempre tiveram interesse e sempre frisaram o poder fundador da linguagem, que instaura uma sociedade imaginária, anima as coisas incertas, faz ver o que ainda não existe, traz de volta o que desapareceu. Então é por meio da linguagem que se faz poesia, é por meio da linguagem que se faz música, é esse jogo com a linguagem, é esse brincar com a linguagem que faz do homem um ser diferente dos outros seres, porque o homem é o único que tem essa habilidade, digamos assim, da linguagem. E a língua é um objeto de estudo, então, da linguística e a linguagem. Mas agora nós vamos passar a ver a linguagem e a língua de uma forma diferente. Eu começo, então, falando um pouquinho para vocês, como eu disse, esse poder fundador da linguagem, né, que sempre foi um objeto de especulação do homem. Nós vamos conversar um pouquinho falando do que é essa ciência, do que é a linguística, né, como ela se constitui, e para depois entrarmos, né, nessa área da linguística que é a sociolinguística, que é o nosso objeto de estudo dessa disciplina. Antes de falar um pouquinho da linguística, eu só queria dizer para vocês que eu não sei como que como que vocês têm, se vocês têm uma intimidade com esse tipo de plataforma que nós vamos estudar durante o curso de letras, né, que é a plataforma Moodle, que é um curso EAD. O curso EAD é um curso diferente do que está sendo falado muito hoje, com essa pandemia, com a questão aí da gente não poder se encontrar com as pessoas, das aulas não presenciais. Aulas não presenciais ou aulas de forma remota são diferentes de plataformas EAD, de cursos EAD que já existem há algum tempo. A EAD ela utiliza várias ferramentas, né, é um curso totalmente online, que utiliza várias ferramentas, não só essa que eu estou utilizando agora, que é um vídeo que eu estou gravando para vocês, de apresentação e de conteúdo. Ela tem outras ferramentas também, né, que são outros vídeos que nós colocamos, que são fóruns para discussão dentro da plataforma. Então, a nossa disciplina, assim como outras, eu acredito, nós teremos várias formas de conversar, né, seja por meio de fóruns, seja por meio de textos, de discussões e principalmente com a ajuda de uma figura super importante no ensino à distância, que é o tutor. Os tutores do curso de letras da Uni são muito bem formados, são professores também, são bem formados, são professores de letras, do curso de letras. A maioria deles, eu acho que todos, têm mestrado, então são professores que já têm uma formação e uma experiência, principalmente nesse tipo de trabalho. Então, assim, eu sei que é muito difícil estudar assim, você não ter esse corpo a corpo com o professor,
Eu estou tentando fazer com que esses vídeos sejam o mais naturais possíveis, os mais próximos de vocês, que vocês possam aproveitar muito. Então, nós teremos outras formas de interação. E eu gostaria também que vocês dessem um feedback, né? Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando, vai ser postado, que vocês dessem um feedback do que vocês estão achando da disciplina, do que vocês acharam do vídeo, né? Se vocês acharem interessante, o que pode ser melhorado, porque nós estamos aqui também sempre em fase de aprendizagem. Então, voltando para o conteúdo, para que nós possamos entender um pouquinho a sociolinguística e a importância dela, que é uma área muito boa pelo próprio nome, como o próprio nome diz, né, sócio, sociedade, então a língua em sociedade, nós vamos estudar um pouquinho o que é essa ciência, o que é linguística, afinal vocês vão se formar em letras e vão ser cientistas da linguagem, né, são as pessoas que poderão falar e terão autoridade científica para falar da linguagem. Eu na minha apresentação não falei, mas eu fiz doutorado em linguística, língua portuguesa, um programa muito bem conceituado do interior de São Paulo, da Unesp, de Araraquara. Então, eu posso dizer que eu sou cientista da linguagem, sou linguista, né? Que é aquele cientista da linguagem, é um linguista. Então, a linguística, ela não se limita ao estudo da língua específica, nem ao estudo de uma família de línguas. A linguística é o estudo científico da língua, como um fenômeno natural, né? É claro que quanto mais nós avançamos nos estudos, né, quanto mais nós avançamos nas características das mais variadas línguas naturais, mais bem formamos o entendimento do que é a língua como um todo, dos fenômenos linguísticos como um todo. Então, a linguística ela estuda a língua, independente de qual língua seja, alguma língua que já seja solidificada como uma língua natural, mas até uma língua que seja desconhecida, como algumas línguas dos povos autóctones, dos povos indígenas, vamos dizer assim. Então, a língua é um fenômeno eminentemente social. Por que social e de onde vem isso? Sempre foi dito que a língua era social? Não. Como eu disse para vocês, lá desde a Grécia, os filósofos, eles tinham um interesse pela linguagem, mas esses filósofos gregos, eles ainda não tinham essa noção da língua como algo social. Quem vai fazer isso é um bigodudo muito importante da nossa área, que vocês não vão poder esquecer dele, que é o Fernando Saussure. O Fernando Saussure é considerado o pai da linguística moderna, que é essa linguística que leva em conta a língua como social. Ele viveu, então, no final do século XIX, morreu no início do século XX, e ele era professor, né, e dava cursos de linguística na universidade lá em Paris. Ele é um suíço, foi um franco-suíço, mas por que ele é considerado o pai da linguística? A gente vai estudar um pouquinho melhor em outra aula, esse linguista, mas só para vocês terem uma ideia. Ele estudou, né, várias línguas e ele era o que a gente chama, antes da linguística moderna, um linguista histórico. Ele estudava a história das línguas, né, já não era mais como os filósofos pensavam a língua, ele vai estudar a história das línguas e ele buscava muito, ele estudou, ele é um dos responsáveis pela descoberta do sânscrito e ele compara as línguas, e eles tinham uma ideia, os linguistas da época, do século XIX, eles queriam achar uma língua mãe, uma língua que fosse, aquela língua mãe, que fosse responsável ou que desse origem a todas as outras línguas que existem. Então, o Saussure era desse grupo, né, que buscava encontrar essa língua mãe. Ele, então, dava esses cursos e 2 estudantes desses cursos lá na universidade, depois da morte dele, escreveram um livro, compilaram com as anotações das aulas, um curso chamado Cours de Linguistique Générale, que é o curso de linguística geral. Esse é o nome em francês. Então, o curso de linguística geral, vocês vão achar aí, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar a capa, geralmente é uma capa laranjinha, eu não trouxe aqui, esqueci até de trazer para mostrar para vocês. Curso de linguística geral é uma espécie de bíblia nossa da linguística, mas está lá escrito Fernando Saussure. Mas olhem com calma que vocês vão ver
que quem, na verdade, escreveu esse livro foram dois alunos, ex-alunos do Soci. Esse livro foi publicado depois da morte dele. 2 anos depois da morte dele, esse livro foi publicado. Então, na verdade, foram anotações das aulas desse professor, desse linguista, que foram, né, organizadas em um livro e publicadas. E foi traduzido para várias línguas. Então, há muita controvérsia e até hoje há estudos, né, sobre esse curso de Linguística Geral, de coisas que não são muito claras no livro, passagens que são controversas. Será que o Soci dizia isso mesmo? Será que é uma interpretação de quem estava assistindo a aula dele? Imaginem vocês assistindo uma disciplina presencial ou uma palestra e anotando, fazendo anotações dessa palestra. Se eu tiver 50 pessoas assistindo essa palestra, ou 50 pessoas assistindo a essa aula, a esse curso, e essas pessoas estiverem fazendo anotações, com certeza nós teremos 50 anotações diferentes, porque cada um vai ter uma percepção dessa aula, dessa palestra. Então imaginem que esse livro foi compilado por essas duas pessoas a partir de suas percepções dessa aula. Isso precisa ficar muito claro para a gente ter muito cuidado com as afirmações que faz, né, que as pessoas em geral fazem atribuindo a Soci. Mas nós vamos ver isso com mais calma ao longo dessa disciplina, como eu falei. Então, esse conceito da língua como social, ele vem a partir de Soci. Nós vamos ver com um pouco mais de calma. Né? Então, a linguística, como eu estava dizendo, ela estuda a língua, os fenômenos linguísticos. O linguista, ele não é um gramático. Isso precisa ficar bem claro. A gramática, porque quando nós falamos em gramática, todo mundo já pensa naquele livro que tem um monte de regras de como falar, de como escrever corretamente. Esse é um tipo de gramática. É a gramática que a gente chama com letra maiúscula. É a gramática normativa. Por quê? Porque ela dita normas. Mas toda língua tem uma gramática, tá? Toda língua tem uma gramática e essa gramática seria um G minúsculo. Essa gramática não é a normativa. Cada língua tem um jeito de se estruturar. E nós, quando aprendemos a falar, nós não nos preocupamos. Uma criança nunca viu uma gramática normativa, mas a criança aprende a falar ouvindo os outros falarem a partir de uma gramática de uma língua. Então, o linguista, ele não prescreve regras de como falar corretamente. O linguista, ele estuda fenômenos linguísticos. Ele vai estudar, por exemplo, por que uma pessoa fala nós vai, que está em desacordo com a gramática normativa, que seria nós vamos. Então, ele vai estudar que fenômeno é esse, por que as pessoas falam assim, que tipo de variação linguística é essa. Mas ele não vai dizer que se isso está certo ou errado, não é papel do linguista. Mas nós vamos, então, ao longo do curso, trabalhar um pouquinho. Eu vou terminar essa aula com uma piada boba, né? Eu não sei quanta piada, mas assim, é só um caso que é bem interessante para a gente pensar essa coisa da prescrição ou não. De um político assistindo televisão e passa um amigo, né? E fala para ele assim, firme. Eu não sei falar esse R direito, porque não é da minha... Eu não sou de Porto Velho, então eu não sei falar esse porta, mas ele falou assim, firme. E aí ele responde, não, Silvio Santos. Né? Então, Silvio Santos. Né? E aí, o que a gente pode pensar a partir disso? Ele perguntou, firme. Né? Esse firme tem 2 sentidos. E o possível humor que tem aí na resposta do político, que acentua até essa coisa do meio que do político burro, né, que é um estereótipo, na verdade, né, de certa forma discriminatório, marca que ele não entendeu a pergunta. Firme seria firme, se tá tudo bem, tá ok, tá bom, legal, e aí tudo bem, né, que é firme. E aí ele disse, não, Silvio Santos, por quê? Porque ele entendeu que era filme, porque num tipo de variação linguística, há pessoas que usam o L como um R. Então, ao invés de falar filme, falam firme, que seria filme, né? Então, ele está perguntando se era firme, se estava legal, se era firme mesmo, como eu falaria, firme. Mas ele entendeu se era filme, ele disse não, que era o Silvio Santos que ele estava assistindo. Então, mas nós vamos ver por que essa fala dá esse duplo sentido e o que isso significa.
é o que a gente vai estudar. E isso já está entrando na sociolinguística. Mas na próxima aula nós vamos continuar falando um pouquinho da linguística para já fazer um link com a sociolinguística. Espero que tenham gostado. Muito obrigada.